Olá, uma boa noite a todos. Nós estamos hoje em um dia muito feliz, reunidos com amigos muito especiais. A nossa convidada, mais do que especial de hoje, eu carinhosamente chamo ela de minha godmother, minha madrinha, porque ela puxa a minha orelha de vez em quando e me dá ótimos conselhos, e nós sabemos que esse é um cuidado, um amor muito especial que eu tenho o privilégio de ter. Estamos Jussara Korngold, lá de Nova York, presidente da Federação Espírita Internacional. Estamos também com o meu grande amigo lá de Campo Grande, senhor Carlos Sanches, que está nos prestigiando, tinha hoje essa disponibilidade de estar conosco, também conviveu bastante com o Chico e vai nos contar um pouquinho dessa experiência, nesse bate-papo, onde a gente tem como principal objetivo falar um pouquinho do Chico. Então, seu Carlos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Para a gente é uma alegria estar aqui com você, com a senhora Jussara. É tão bom rever amigos. E quando se reúne amigos para falar de um grande amigo em comum, maior alegria ainda. Então, Chico Xavier, eu devo praticamente tudo a ele de aproveitamento desta existência. Então, estamos aqui. A nossa colaboração não deve ser muito grande, mas estamos à disposição. Ju, uma ótima noite. Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com você, Álvaro, meu afilhado, também com o seu Carlos e com todos vocês que estão nos acompanhando. Então, uma ótima noite para todos vocês. E, obviamente, como nós vamos falar de Chico Xavier hoje, é só alegria, né, gente? Então, é uma grande satisfação nós estarmos aqui reunidos hoje. Ju, já que você está com a palavra, eu pensei em você fazer uma prece inicial para nós. Claro, claro. Vamos, então, convidar todos para se unirem a nós, para essa prece de gratidão. Gratidão por estarmos com essa possibilidade bendita de nos conectarmos em diferentes partes do mundo com o mesmo objetivo de falarmos de Jesus, de falarmos dos seus servidores, de sentirmos a presença amorosa dos amigos espirituais e de agradecermos ao nosso convidado de honra dessa noite, que é Chico Xavier, por todo o trabalho que realizou, e de seu mentor, a quem tanto amamos também, nosso querido Emmanuel. Que possamos nós, através dos nossos esforços, da nossa dedicação, sentirmos de perto esses trabalhadores do Cristo, inspirarem-nos e auxiliarem-nos para esse trabalho que faremos esta noite. Que o Pai amoroso nos abençoe e nos proteja. Ju, eu vou começar com você, que é autora desse livro que eu tenho aqui na minha mão, Transformação Interior. Você possui um trabalho maravilhoso, um trabalho, eu diria, grandioso e silencioso, que é o seu trabalho de traduções, já dentro da Federação Espírita Norte-Americana, tem traduzido, acho que quase 50 livros, ou mais de 50 livros, do francês para o inglês, do português para o inglês, esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Me conta um pouquinho. Então, né, Álvaro, esse trabalho todo é aquelas coisas, né? A gente não imaginava que ia acontecer, que ia começar fazendo esse trabalho, até que com
vamos dizer, a oportunidade de viver fora do Brasil, que ocorreu através, né, de uma transferência no trabalho do meu marido para irmos para a Inglaterra primeiro, depois aqui para os Estados Unidos. E aquele negócio, né? Nessa época eu já segui o espiritismo, né, desde criança. Falei, eu não tenho nenhum problema em mudar para qualquer lugar do mundo, mas o espiritismo vai comigo, né? E nós estamos falando de 27 anos atrás, que não era com algo assim, né? Não tinha internet, não tinha Google, você tinha que descobrir onde é que estavam, né? Era difícil conseguir saber. Eu fui primeiro para Londres, e eu ia encontrar lá um centro espírita. Consegui encontrar um centro espírita fundado pela uma inglesa, né, a Janet Duncan, que essa semana agora que passou fez 92 anos, e que foi a pioneira do espiritismo lá nos Estados Unidos e conheceu o Chico Xavier de perto, né? E traduziu até a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E com ela lá eu fiquei alguns anos, até que depois a gente mudou para cá. E o seguinte, né? Aí nós percebemos que fazer espiritismo no exterior ia ter, nós tínhamos um grande problema, que era a falta de literatura em inglês. Então, foi justamente com essa conscientização de como é que nós vamos divulgar as ideias espíritas sem ter material de apoio, né? Quer dizer, material de apoio nesse sentido que eu falo até que é o material básico, né? Porque nem as obras da codificação totalmente a gente tinha traduzido, né? E foi assim que eu comecei essa jornada de levar o espiritismo no idioma inglês e fazendo as traduções, né? E é um trabalho assim que é uma grande alegria fazer realmente, né? Hoje nós já temos então todas as obras básicas, a maior parte da Revista Espírita e obras do Chico. Você traduziu muitas obras do Chico? Então, na verdade, eu traduzi algumas obras. Hoje eu estava até fazendo aqui, porque essas últimas semanas eu tenho trabalhado até na atualização de um catálogo de obras em inglês. E nós já temos mais de 120 obras, sem contar as obras infantis que a gente tem umas também, né? E tem mais, isso eu estou contando só aqui dos Estados Unidos, a gente ainda tem que anexar o trabalho da Inglaterra também, de outros países. Então, mas de uma maneira geral, estava fazendo esse catálogo, fazendo esse levantamento das obras que foram feitas aqui mais pelos Estados Unidos mesmo, né? E de Chico nós temos mais de 30 obras já. Eu trabalhei diretamente, nem sei em quantas, mas bastante, viu? Mas a que mais diretamente eu trabalhei foi essa daqui, né? Foi o Pão Nosso, opa, dá para ver aqui, é o Our Daily Bread, né? Que foi a primeira obra de Emmanuel que foi traduzida. Isso na época, o Nestor Mazotti, que era presidente da Federação Espírita da Brasileira, ele me pediu para traduzir essa obra, foi em finais de 1998. E, obviamente, na época, a única coisa que eu podia pensar, né, seu Carlos, eu falei, meu Deus do céu, isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Traduzir Emmanuel, como é que a gente vai fazer? Ele, não, Jussara, não se preocupa, porque depois essas obras todas também vão acabar passando por revisão, né? Porque, obviamente, para traduzir num outro idioma, né? Às vezes não é nem a dificuldade de compreender, que isso, graças a Deus, a gente até conseguia, né? Mas traduzir, trazer toda aquela grandiosidade de Emmanuel para um outro idioma. E falou, não, depois disso a gente tem revisões, saem novas traduções, que realmente até ocorreu, a obra até recebeu uma premiação, né? E enfim, então fizemos essa obra que acabou sendo... Foi tanta dificuldade, gente, é tanta dificuldade, né? Sempre tanta história que a gente tem para falar, mas a obra levou uns 4 anos para ser publicada,
porque aí nós queríamos publicar como a mesma forma que tinha o selo da Federação Espírita Brasileira, que é, né, um selo também de confiabilidade de obras publicadas. A gente resolveu que nós gostaríamos, já que era uma obra em inglês, que fosse publicada por uma entidade internacional, que era o Conselho Espírita Internacional. Então tivemos que criar, né, a editora do Conselho Espírita Internacional. E isso tudo levou quase 4 anos para essa obra sair, mas realmente foi uma grande bênção, né? E eu tive muitas conversas com o Emmanuel, né? Falava, você me colocou essa, né? me convocou, né? E agora eu preciso de ajuda, né? Vamos fazer o quê, né? E é interessante que Emmanuel nos disse que quando alguém lê uma obra, a gente entra em contato com o espírito do autor. Então, imagino que na tradução esse contato seja ainda mais estreito. Eu acredito que muitas vezes a gente possa sentir, né? Você possa sentir a presença. Nesse aqui é mesmo, eu falava com ele toda hora, viu? Se ele estava me respondendo ou me ouvindo, eu não sei, mas que eu toda hora falava com ele, falava, Emmanuel, pelo amor de Deus, o que você quis dizer aqui? Me fala, né? Porque numa hora dessa, a gente sabe, né? Como o Emmanuel, você pega uma página e você faz uma tese de doutorado, né? Então, a minha maior preocupação na tradução dessa obra não era nem tanto se a gramática estava 100%, se eu tinha colocado a vírgula no lugar certo, mas era justamente compreender na íntegra o que Emmanuel estava falando para a gente poder traduzir, né? Mas vamos deixar seu Carlos falar um pouquinho, porque depois, senão a gente tem muita história aqui também para contar, e seu Carlos também tem, né? Seu Carlos, que conviveu intimamente, né, seu Carlos, com o Chico? Olha, na realidade, eu moro a 840 quilômetros de Uberaba. Eu não saberia dizer quantas vezes a gente esteve em Uberaba, mas foram experiências fantásticas. Aconteceram muitos fatos, que alguns deles vamos falar aqui hoje, e o apoio dele tem sido incondicional na divulgação das mensagens. A gente vivenciou muitas experiências com ele, e algumas delas a gente vai falar aqui, mas tem um detalhe, eu não sou palestrante, eu sou uma pessoa que eu trabalho na divulgação. Então, eu tenho algumas informações, que a gente vai, ao longo das nossas falas aí, vai citando um caso ou outro. Mas, para começar assim, diria que em 1967 a gente começou a imprimir mensagens da seguinte forma, com datilografia, datilografando stencil a álcool, passando no mimeógrafo a álcool e cortando com tesoura uma folha de papel sulfite em 4 partes, e aí eu fazia uma quantidade boa e levava, porque eu vendia material técnico de engenharia, de arquitetura e alguma coisa nesse sentido. Então, eu visitava muitos lugares e ia distribuindo. Começou assim. Agora nós estamos na era da informática, agora ampliou tudo. As nossas reuniões costumam ter, você sabe, pessoas de várias partes do mundo, né? Nossa, seu Carlos, agora, deixa eu falar uma coisa, o senhor me lembrou uma coisa, nossa, é que nós temos uma história então meio parecida aqui, porque aqui como a gente também não tinha material, né, e queria, então às vezes a gente conseguia até com as editoras que elas deixassem a gente traduzir, mas elas não deixavam a gente imprimir, elas lá não tinham muito interesse em imprimir para a gente, porque a gente não tinha público ainda para comprar, nem nada, né? Então, a gente fazia as traduções, aí, bom, graças a Deus, nessa época eu já tinha o computador, né? Aí imprimia essas páginas e a gente fazia os livrinhos. Então, eu comprei uma maquininha de fazer lá o negócio de botar espiral. Aí eu fazia os livrinhos na espiral, só que a máquina da espiral, ela nem fechava direito os livrinhos. Eu tinha que fechar um a um, né? Com a mão ali naquele negócio para poder, porque senão ela ficava meio aberto, quando você fosse virar o livrinho, a folha podia cair, né? Então, durante muitos anos aqui, nós trabalhamos com esses livrinhos aí com sangue de dedinho de Jussara, apertando também,
porque era o que a gente tinha, né, para fazer, para usar, né? Então não foi por acaso que estão vocês dois aqui contando para nós, né? Porque vocês dois têm esse grande trabalho de divulgação das obras, divulgação do espiritismo, e já há um certo tempo. Seu Carlos, conta para nós. O senhor começou esse trabalho, pelo que o senhor falou, se eu não estou muito ruim de matemática, 53 anos atrás. Como foi? Foi um convite? O senhor falou, eu quero trabalhar, quero fazer isso. Conta para nós como foi que Chico passou esse trabalho a você. Isso aí começou antes de eu conhecer o Chico. 53 anos atrás eu não estava ainda com o Chico. Eu fui encontrar ele 3 anos depois. Fui encontrar com ele no dia 16 de junho de 1970. E eu comecei em 67. Então, eu vi os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, eu falei, meu Deus, esses livros são muito importantes. Não pode ficar assim. Mas como que a gente vai divulgar? As pessoas, naquela época, já estava tudo aberto, as mentes, pelo menos relativamente, né, a respeito do espiritismo, mas ainda tinha alguns receios. Então, eu fazia as mensagens normalmente de André Luiz, que eram mais sintéticas, e evitava no início de pegar a palavra reencarnação, espírita, espiritismo, e tem muita mensagem excelente deles. É assim. Então, eu comecei fazendo esses processos de produção, e depois de 3 anos que eu tive em Uberaba para falar com o Chico Xavier, aí foi uma história fantástica. É isso. Que legal. Eu vou pedir para o senhor contar essa história daqui um pouquinho. Como o senhor conheceu o Chico, eu imagino que a gente vai se emocionar aqui, mas eu queria perguntar para a Ju. Nós sabemos que Chico teve uma viagem aos Estados Unidos, onde ele foi a Nova York. E você, Ju, que é aí de Nova York, pode nos contar um pouquinho dessa história? Não precisa ser um pouquinho, pode ser tudo que você souber. Os detalhes. Então, ele fez essa viagem, né, porque na época já existiam alguns núcleos. O espiritismo chegou aqui nos Estados Unidos mais ou menos final da década de 20 para a década de 30, que nós temos conhecimento, tá? Pode ter espiritismo, como a gente chama espiritismo. Obviamente não vamos começar com as irmãs Fox, né? E aí já tinha um grupo até que fazia já uns encontros, estudos na Carolina, né, nas Carolinas, e que Chico teve contato com eles, da família Haddad, e ele acabou vindo para ajudar, inclusive, na formação desse grupo, né, fazer um grupo lá no Eton College, lá nas Carolinas do Norte, se eu não me engano, e ele veio em 2 viagens, uma de 65 e outra de 66. Nessa viagem, inclusive, é que ele teve, numa dessas viagens, que ele recebeu aquele livro, né, Entre Irmãos de Outras Terras, que é um livro preciosíssimo para todos os espíritas que laboram no trabalho espírita e que moram em outros países. E esse livro foi recebido por Chico em 2 idiomas, né? Então, ele tinha a parte em inglês e a parte em francês. E foi nessa época, inclusive, que foi traduzido esse livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar O Mundo, né? Está aparecendo direito, espera um pouquinho. Opa, quem sabe, mas The World of the Spirits, não aparece muito bem aqui, né? Que foi o livro do Ideal Espírita, que foi até traduzido para ser publicado aqui nos Estados Unidos, e que também gerou um outro livrinho, a Agenda Cristã, que foi a tradução também que a família Haddad fez, né? E nós sabemos que Chico, então, ele também nessa mesma viagem, numa dessas viagens, ele acabou também indo para a Europa, também fazendo trabalho lá, mas ele se concentrou bastante aqui nos Estados Unidos. E na viagem de 66 foi que aconteceu, então, aquela situação difícil que ele começou a passar depois com o Valdo Vieira, porque o Valdo estava junto aqui com ele e acabou sendo convidado
para ir fazer um curso, e ele acabou cedendo à tentação de ir lá fazer esse curso, acho que era no Japão, se eu não me engano, e deixou Chico aqui sozinho aqui em Nova York, dizendo que após algumas semanas ele ia voltar. E eu sei que então Chico, nessa época, né, então 66, ficou aqui sozinho, sem ninguém, né, não tinha assim tanta, né, aquela coisa, nessa época não tinha uma comunidade aqui, ele estava vindo aqui, inclusive, para fizeram alguns contatos com editoras que já tinham o desejo de traduzir essa obra, algumas obras de Chico. E ele ficou lá num hotel que na época era ali perto, até não era longe da Quinta Avenida, que hoje é uma avenida muito, né, chique, super caro. Na época não, né? Na época que ele estava lá. E ele ficou lá, ele tinha uma refeição paga por dia no hotel, que é normalmente o café da manhã. Então, durante esse mês que ele ficou lá, ele ficou com uma refeição por dia, e não sabia, e o Valdo não voltava, o Valdo não dava notícias, e ele não sabia o que fazer. E ele ficando desesperado. E ele relata, parece que nessa época, o que ele tinha mesmo de companhia eram os espíritos, né? Inclusive tinha um espírito lá, amigo, que estava ensinando, estava dando aula de inglês para ele. Mas chegou num ponto em que Chico realmente começou a ficar desesperado, porque o gerente do hotel chegou para ele e falou: olha, Chico... obviamente não chamava ele de Chico, né? Esqueci, Mr. Xavier, né? Chegou para ele e falou: daqui uns 3, 4 dias, o seu pagamento, né, pelo mês vai vencer. O que o senhor pretende fazer? Vai renovar? Vai continuar aqui? E o Chico, coitado, que não tinha nem dinheiro para comer, que estava já esse mês todo passando só com uma refeição por dia, desesperado começou a orar. E orou, né? E aí saiu para a rua para caminhar, e quando ele estava passando na frente da igreja, uma das igrejas mais famosas, mais bonitas que nós temos aqui em Nova York, que é a igreja de São Patrício, né, de São Patrick, segundo o que ele relata, um carrão, aquele tipo, né, limousine mesmo, enorme, assim, parou do lado dele, e desceu uma senhora e foi conversar com ele. E essa senhora teve o seguinte diálogo com ele. Ela disse que há coisa de mais de 20 anos ela tinha feito uma promessa, porque ela era muito devota de São Patrício, para que ela tivesse 3 desejos realizados. E ela disse que naquela manhã, né, os 3 desejos se realizaram. E ela saiu, então, para a igreja, porque a promessa que ela tinha feito é que ela ia procurar a pessoa que ela achasse mais pobre, mais necessitada, para poder ajudar. E quando ela falou isso, né, disse que o Chico, naquele jeitinho dele: ai, valha-me Deus, sou eu mesmo, eu sou esse necessitado, né? E aí... a gente até imagina, né? Eu, quando fico pensando nessa história, até imagino o jeito, a voz, o tom de voz do Chico falando: valha-me Deus, né? Imagina deixar um mineiro, Ju, uma refeição por dia, sem cozinha de quê? Não, e como sem falar inglês. E eu até brinco, eu falo, né? Essa refeição no café da manhã não é que ele fazia de repente que nem a gente que vai lá pro café da manhã e leva um iogurte pro quarto. Não, o Chico era Chico. O Chico ia comer aquele negócio e deixar todo o resto lá, né? Aí ela perguntou, né? Falou: não, eu vi o senhor, assim, me pareceu tão necessitado e parei para te ajudar. E aí diz que Chico conta que a primeira coisa que ela fez foi levar ele para almoçar, né? E que ele fala assim que, nossa, que ele nunca comeu tão bem na vida. Eu acho que ele, exatamente, né, Álvaro? Ele deve tinha esquecido até do que era comer, né? Porque com comidinha mineira ninguém brinca, né? E que ele comeu tudo, e aí ela levou ele pro hotel. E chegou lá no hotel e soube também da situação dele, da dificuldade de moradia, deixou
o hotel mais um mês pago, só que dessa vez com 3 refeições por dia. O Chico estava se sentindo milionário, né? 3 refeições por dia. E aí chegou uma hora que o Chico, então, certamente inspirado, foi conversar vendo mesmo que já passando mais uma semana, mais um tempo, o Valdo não voltava. Ele conversou com o gerente e perguntou se ele poderia trocar o valor de algumas diárias para fazer um telefonema longa distância para o Brasil. Porque, imagina, né? Em 66, você fazer um telefonema para o Brasil custava os olhos da cara mesmo, né? E aí o gerente concordou em trocar o valor das diárias pelo telefonema. Aí ele ligou para alguém, isso a gente não sabe com detalhes, né? Ligou para alguém do Brasil, contou a situação dele, que imediatamente providenciou a passagem, o retorno dele para o Brasil. Mas essa foi uma das aventuras do nosso pobre Chico aqui em Nova York, né? E às vezes eu passo ali na frente da St. Patrick e fico pensando, meu Deus do céu, né? Foi aqui que ele naquele dia foi salvo, que as preces, né, preciosas de Chico foram ouvidas e fizeram que os 3 desejos que aquela mulher esperava por 20 anos acontecessem num dia só, numa manhã. St. Patrick deve ser muito amigo de Emmanuel. Falou, olha, estou precisando de você. Pois é, né? Que história, né? Que história. Obviamente eu contei com o meu colorido, né, gente? Mas é assim mesmo a história, né? Acho que a gente podia pedir para o seu Carlos contar um pouquinho de um momento especial, ou quando ele conheceu o Chico, como foi essa experiência, ou algum momento que realmente marcou a sua vida, seu Carlos? Bom, eu acredito que, começando pelo começo, né? Eu cheguei a primeira vez em junho de 1970 em Uberaba. Eu tinha saído daqui com um fusquinha emprestado do meu irmão, um fusquinha antigo mesmo, sabe? Convidei 2 amigos para viajar comigo. Eu tinha trabalhado o dia todo até às 6 da tarde, tomei um banho e tal, e eu era solteiro na época. E peguei com 2 amigos, rumei para Uberaba. E esses 840 quilômetros, eu cheguei em Uberaba às 5 horas da manhã, numa pensão, que eu fiquei lá perto da estação rodoviária. E fiquei lá, só dormindo, e avisei para o pessoal lá, olha, quando for, agora são 5 horas, mas quando for 7 horas, você, por favor, chama a gente, que nós precisamos levantar para ir atrás de uma pessoa. E aconteceu, levantamos 7 horas, tomamos o café da manhã e já saímos à procura. Só foi culminar, depois de muitos lugares e tal, e vai de um lado e do outro, conseguir, num determinado momento, ir para a frente da casa do Chico Xavier. Novamente, já tinha estado outras vezes lá, mas naquela hora que eu fui, abre-se o portão e o seu Wicker Batista sai do portão e vai começar a andar na outra calçada, quer dizer, eu estava do outro lado da rua. Eu desci do carro, corri do lado dele. Seu Wicker, eu preciso muito do senhor. Eu preciso encontrar com o seu Chico Xavier. A minha conversa vai ser 3 minutos ou 4, talvez no máximo. Mas eu preciso de uma orientação. Eu vim exclusivamente para isso. Eu acho que ele deveria estar assessorado por algum espírito, que ele falou assim para mim, olha, tem uma escola aqui que conseguiu convencer ele para ir numa gincana, porque tem várias escolas que queriam, uma das solicitações é quem ia conseguir levar Chico Xavier nessa gincana do dia do encerramento. E ele aceitou o convite de uma delas. Então ele vai estar no Cine São Luís, e vai terminar por volta de 11 horas. Então, você fica no saguão do Hotel São Luís, do Cinema São Luís. Você fica no saguão do Cinema São Luís, que ele vai sair de lá, e aí você pode chegar direto com a gente ali, aí já chega e já fala com ele. E assim aconteceu. Cheguei, expliquei tudo rapidinho, ele já me deu algumas instruções, a principal foi, você primeiro vai dar um jeito de montar sua família.
Você precisa montar a sua família. Depois nós vamos ver o que vamos fazer. Só isso que ficou na minha memória. Falamos alguma coisa mais, mas eu esqueci totalmente. Bom, aí eu saio do cinema lá com os meus amigos, falo, bom, agora já podemos voltar para Campo Grande. Então pegamos o carro e falei, vamos almoçar num restaurante que já fique bem na saída de Uberaba, porque de lá a gente almoça e já segue, não fica passeando, andando em qualquer lugar aí. E nesse restaurante que eu fui almoçar, era já de um posto de gasolina também, já na saída, eu perguntei, escuta, eu estou querendo voltar para Campo Grande, e qual é o caminho melhor? Porque eu vim por um caminho. A verdade é que eu tentei encontrar um caminho para voltar para Campo Grande. A pessoa fala assim para mim, olha, você vai ter que voltar mais para o centro da cidade, porque aqui eu não tenho informação, mas no outro posto lá, você pergunta lá que eles vão saber. Voltei no outro posto, falou, não, você só vai conseguir essa informação na estação rodoviária. Então eu falei, poxa, então vamos na rodoviária. Encostei o carro numa lateral lá, que é um acidentado grande, antigo, que ainda deve estar lá até hoje, a rodoviária antiga de Uberaba. Encostei lá num canto, não tinha quase movimento nenhum na cidade, era um domingo, se não me engano, domingo à tarde, então já tínhamos almoçado, né? Aí eu falei para os meus amigos, olha, eu vou estacionar o carro aqui, vocês vão nos guichês pegar a informação lá, para a gente não perder tempo, se eles têm algum mapa, alguma coisa, que eu estava sem mapa, sem nada. E eu vou falar com os taxistas. Aí, acabei de falar com o taxista, eu expliquei para ele, falou assim, não, esse caminho que você veio é o melhor, não precisa escolher outro, não. Volte por lá mesmo, está tudo certo. Eu saio de falar com o taxista e vou em direção aonde estão meus amigos, que é os guichês. Aquele pátio ali dá uns 80 metros ou mais do lugar que estava ali. Quando eu vou caminhando, já caminhei uns 30 metros, um homem super procurado, sozinho, vem andando na minha direção. E chega perto de mim e fala, mas o senhor aqui? Ele falou, é. E era Chico Xavier. Do nada apareceu ali. Aí ele falou assim para mim, aquele carro lá é seu? Eu falei, é. Então, você me leva em casa. Aí o carro foi a 10 por hora. Chegou lá, fomos conversando dentro do carro, depois desci do carro e tal, mas ele estava num amor tão fantástico. Na hora de despedir, ele me deu um beijo no rosto, assim, que você sentia um amor que não dá para explicar. E eu saí de lá, assim, vamos dizer, eufórico. Esse foi um encontro muito marcante que eu tive com ele. Tive várias outras conversas naquele dia, mas eu não lembro. Nós estávamos com 2 pessoas daqui de Campo Grande. Esse foi o encontro, mas dali para cá, meu amigo, não parou mais. Eu paro de falar porque cada caso meu toma muito tempo. É com você, Álvaro. Não, mas a gente quer ouvir mais casos. O que ele estava fazendo lá na rodoviária? Ele contou. O que ele estava? Eu fiquei pensando. Eu desconfio, porque ele era um homem muito difícil, eu desconfio que a espiritualidade colocou ele lá, fez ele lá para ele poder, para a gente se encontrar, porque eu na hora não podia fazer ideia o que iria virar a nossa amizade, eu não tinha noção, porque eu, de família espírita, gostava de divulgar, mas nunca passou na minha cabeça que eu poderia aproximar dele da maneira como aconteceu naquela época, que foram se multiplicando. Então, nós tivemos muitas ocorrências, porque a gente fazia mensagem assim, sempre fizemos mensagens, né? E mandava para ele colocar naquelas caixinhas que ele mandava para as pessoas. Eu também recebi muitas caixinhas dele, com manuscrito por ele mesmo, que ele mandava, né? Eu vou mostrar aqui, seu Carlos. Sim. Essa daqui eu ganhei de um amigo querido, também amigo de seu Carlos, endereçada a Fernando. O Luiz Fernando Grijó. E essas são as mensagens que o senhor imprimia. Essas foram enviadas por Chico dentro desse envelope. E eu fui presenteado pelo seu Carlos e pelo Fernando. Então ele fala assim, eu recebi essas mensagens da mão do Chico. Poxa, eu não e a sabia. maior dificuldade para mim é vivenciar essas mensagens, porque são pequenas letras, pequenos gestos de amor que eu acho que tem sido um nitroglicerina para minha consciência se movimentar a milímetros
mas internamente ela grita muito alto para mim em função dessas histórias, né, dessa vivência, de toda a obra legada por Chico. Mas continua para a gente, seu Carlos, está tão bom. Olha, eu tinha preparado algum roteiro aqui, mas vai tudo da cabeça dele, sabe? sem roteiro. Bom, conta pra gente assim, o que mais marcou o senhor, talvez não seja um único momento, mas uma história assim que o senhor fala, nossa, isso efetivamente... Bom, tem muitas coisas que marcaram muito. Agora, tem um fato que eu considero muito relevante para mim, porque nesses anos todos, enquanto ele estava encarnado, nós íamos ao Uberaba, encontrávamos com ele. O Eurípides sempre, eu nunca pedi para entrar na casa do Chico, todas as vezes eu fui convidado. Nunca pedi para sentar à mesa lá do Chico, mas todas as vezes que eu ia lá, eu era convidado para sentar e comentar alguma coisa. Mas isso foi a generosidade da espiritualidade do Chico e também do Eurípides, que participava da situação, vamos assim dizer, né? Então, teve um fato que marcou muito, porque alguns anos atrás, eu não vou falar cronologicamente, porque eu não anotei anos, né? Mas cronologicamente, alguns anos atrás, eu recebia aqui nas nossas reuniões, porque nós temos 2 grupos espíritas, né? Tem o Recanto da Prece, que é no quintal aqui de casa, o terreno nosso é muito grande, então aqui está o corpo da nossa casa, aí tem um quintal, a garagem e outras coisas, o Álvaro conhece, e outro sobradinho, que tem lá a parte superior, é a parte das nossas reuniões. Embaixo foi no início consultório da Beth, mas depois fechou o consultório. Bom, aí acontece o seguinte, nessas reuniões lá, a gente já ia no Chico há muitos anos, já tinha amizade com ele, mas um dia uma médium vidente, amiga nossa, está com a gente até hoje, ela chega para mim e fala assim, cara, já aconteceu um fato muito interessante, eu nunca tinha visto isso aí. Pronto, pode falar o que você viu. Não, é que eu vi o Chico Xavier, eu vi ele entrando aqui e veio, chegou aqui na direção da mesa e pôs um vaso de flores em cima da mesa. E eu fiquei assim, estupefato, porque era ele, eu estava vendo ele. Ela falou, não, eu sei, você está falando porque é isso mesmo. Tal. E aí, em outras ocasiões, ela voltou a falar. E eu ia sempre ao Uberaba, já com várias informações dela, mas eu nunca falava com o Chico sobre esse tema. Eu não sei se eu não lembrava, também se eu fosse perguntar, porque eu talvez estivesse duvidando, mas se a gente estava na lida com ele o tempo todo, eu achava normal. Eu não achava assim espetaculoso, eu achava normal. Então, eu ia, não perguntava nada. Mas teve uma vez, uma das viagens que nós fomos, e a gente sabe que eles sempre convidavam várias pessoas para almoçar na casa. Eu nunca tinha sido convidado, e só fui convidado essa única vez. Foi marcante essa vez, porque ele convidou somente nós. Eu, a Beth, o Luciano, meu filho, e uma pessoa que estava comigo, que era uma pessoa que trabalhava aqui no quintal de casa, cuidava do quintal da casa e tal, um evangélico chamado José Vieira, né? Bem evangélico até hoje, já aposentou, está lá na igreja dele. E nós fomos convidados. Chegou lá, o Eurípides colocou a gente para dentro da casa, tudo, e foi embora. A dona Dinorac, também, muito amiga nossa, desapareceu. Só ficamos nós com ele. O tempo que a gente quisesse, nós ficamos ali. E fomos almoçando devagarinho, batendo papo, conversando. Num determinado momento, aí tive um momento marcante. Ele fala assim para mim, Carlos, preciso te dizer algo. Pois não. Eu queria te dizer que sempre que eu posso, eu dou uma passadinha lá na sua reunião. Aí eu pensei comigo, ele vai lá ver, quer dizer, foi muito bom eu ouvir isso daí, mas eu, ato contínuo, fiz uma pergunta para ele. Bom, se o senhor tem estado lá, por favor, diga-me o que precisa melhorar, o que eu tenho que modificar, o que é necessário para fazer o melhor possível. O senhor, por favor, me fala. Ele falou, não, do jeito que está ótimo, pode continuar. Mas não tem, o senhor não tem uma orientação? Não, nada, continue como está.
Bom, aí depois disso eu fui muitas outras, eu vou dizer, apavorado com isso aí. Eu peguei, viajei. Isso, o Chico era encarnado, seu Carlos? Encarnado, o Chico estava encarnado. Eu peguei o avião, depois de uns dias, não sei, e fui para a Europa. Eu gosto muito de lá, de alguns lugares, né? E fui para a Europa. Aí, o Luiz Fernando, assim que ele pôde, acho que uma semana depois, ou duas, eu não sei, ele vai dizer depois mais detalhes, né? O Luiz Fernando pega um ônibus de madrugada para ir para lá. Eu sei que ele fez um jeito para não atrapalhar o serviço dele. Ele ficou não sei quantas horas dentro de ônibus só para ir lá no Chico, para conversar com ele, porque aquilo para ele mexeu muito com o psiquismo dele. Aí ele chegou lá e foi falar com o Chico. O Chico disse assim: você está aqui porque você está em dúvida. Eu estive lá na rua Dom Aquino, 1269, escrevendo uma frase. Aí ele falou assim: nossa, Chico, é isso aí que eu vim perguntar para você. E aí ele confirmou que ele esteve lá mesmo, na nossa loja, nosso local de trabalho. E isso aí foi um fator muito marcante para nós, inesperado, e para o Luiz Fernando também. Eu vou repetir rapidinho. Né? Então, o Luiz Fernando, acho que parou naquela hora que o senhor falou, que o senhor foi lá para a Europa e o Luiz Fernando depois falou o quê? O Luiz Fernando foi para Uberaba, porque ele queria tirar a dúvida com o Chico, se aquilo era verdade, porque ele viu a mão do Chico, né? Mas quando ele foi chegar para falar, o próprio Chico já foi falando para ele, falando inclusive o endereço, inclusive Rua Dom Aquino, 1269. Conta pra gente, você. Eu tive o desafio, por algumas vezes, que você me colocou de falar algumas palestras em inglês. E eu vi o quanto isso é difícil. Eu vi o quanto é difícil a gente expressar espiritualidade, expressar sentimento, construir uma ideia numa língua que não é a nossa língua primária. E você está aí nos Estados Unidos, começou esse trabalho de divulgação já há algum tempo. Para mulheres a gente não pergunta quanto tempo, mas começou já na Inglaterra esse trabalho. E como é falar de Chico, levar as histórias de Chico, porque nós nascemos, o Chico é conhecido por todos os brasileiros, independente de serem espíritas ou não. As histórias são marcantes para todos nós, mas como é levar isso aí nos Estados Unidos, levar isso não só nos Estados Unidos, hoje no Conselho Espírita Internacional, levar isso para o mundo? Como esse desafio? Conta pra gente um pouquinho. Então, né, Álvaro, essa era uma das coisas também que no começo, primeiro, sem dúvida, né, assim, o entendimento de que se a gente tinha sido chamado para outras terras, né, entre irmãos de outras terras, que sem dúvida alguma era o que a gente sentia, uma indicação, visto já a minha atuação, meu comprometimento com a doutrina espírita, de seguir por esse caminho, né? Então, começando lá na Inglaterra, como eu te falei, o grupo era bastante pequeno ainda e foi um período extremamente importante, onde também, junto com a Janet, ela reforçou ainda mais essa ideia de que, olha, se você saiu do Brasil, não é para você ficar simplesmente ou tirar férias do espiritismo ou ficar fazendo só espiritismo para brasileiro. Você precisa também levar essa mensagem no idioma nativo, né? E foi exatamente, sem dúvida alguma, um desafio. Foi quando eu falei que eu tive que reaprender a doutrina espírita, né? Porque aí o que era possível, o que já existia nessa época, nós tínhamos 5 livros, né? Que eram os 3 primeiros da codificação, essa agenda cristã, né? Que eu mostrei aqui para vocês, o Agenda Cristã, e tinha um que era uma versão abreviada do Nosso Lar. Era só o que existia
aproximadamente menos de 20 anos atrás. Normalmente, eu digo 16, 17 anos atrás, tinham 5 livros. E tinha que você também aprender todo esse vocabulário, né? E obviamente que nem você falou, quando a gente fala a linguagem da emoção, ela sempre vai ser mais relacionada à sua língua materna. E esse trabalho todo do Chico, né, e essa vontade que a gente tinha de ver essas obras do Chico, e obviamente é impossível, né, você ser espírita sem ter essa grande admiração para o Chico Xavier, né? E pela obra toda que ele trouxe, com Kardec, Amélie, eu já tinha toda essa ligação, sem dúvida alguma, mas, né, Chico também sempre foi muito especial. E as pessoas não conhecem, não sabem quem é Chico, não tem noção de quem é Chico. Aí eu até escrevi um livrozinho que chama Algumas Pérolas de Chico Xavier. Bem pequenininho, fininho aqui assim, ó, tá vendo? Mas porque eu falei, gente, a gente precisa trazer alguma coisa para as pessoas, não adianta fazer uma biografia dessa grossura, aquele negócio todo, para as pessoas mais ou menos começarem a entender quem era Chico, o que o Chico fazia, o que ele pensava. Então eu coloquei um pouquinho da biografia de Chico aqui, né? Esse livro até está esgotado, a gente precisa lançar ele de novo, né? E tudo feito com muito sacrifício, porque naquela época era tudo absurdamente caro para a gente fazer, né? Não tínhamos recursos. Então, conseguindo aos poucos, né, levar essas obras, né? Hoje, como a gente já tem, né, a coleção Fonte Viva, só um deles está faltando, que não está traduzido, os romances de Emmanuel, os de André Luiz e vários outros que a gente tem, alguns outros já que a gente tem de Chico. E tentar fazer com que as pessoas compreendessem, né, quem é esse espírito, né? E uma das experiências mais lindas, mais marcantes que eu tive, eu costumo falar, foi que durante alguns anos eu tive a oportunidade de falar sobre espiritismo na Finlândia. E com grupos de, né, finlandeses todos, e tinha assim algumas reuniões que a gente tinha, sei lá, umas 50 pessoas. Teve uma até que nós fomos para uma feira que passava fez feira esotérica, mais de 5.000 pessoas por dia nessa feira. Nós conseguimos fazer uma palestra lá também. E nessa época já tinha uma pessoa na Finlândia que estava se dedicando a fazer as traduções das obras de Chico, né, principalmente da vida, né, no mundo espiritual do André Luiz, para o finlandês. E, que nem eu costumo brincar, né, a língua finlandesa é um idioma assim, bastante difícil, né, muito diferente. Mas era muito interessante que eles já sabiam quem era Chico Xavier. Então, quando a gente falava Chico Xavier, eles sabiam quem era já por causa dos livros, das obras, das visitas, de alguma coisa que a gente falava, né? Então, e é isso que a gente tem feito, né? Procurado levar essa obra, expandir, né? O idioma inglês, ele acaba servindo de base para muitas outras traduções. Então, alguns desses livros, na verdade, eles foram traduzidos graças à tradução do inglês, porque eles não entendem português, mas entendiam inglês para fazer a tradução, né? E foi assim, né? E lá eu tive lá, agora foi aqui há 4 anos, né, seu Carlos, que a gente esteve junto lá naquele evento que o Oceano estava fazendo, lá em Uberaba, em homenagem do aniversário. Foi a primeira vez que eu fui à casa de Chico. Foi uma emoção enorme, né? Aí fiz até uma palestra lá para falar sobre a presença de Chico no mundo. Eu sei que quando eu cheguei lá, onde ficava a cadeirinha do Chico, as minhas pernas pareciam gelatina. Eu achei que eu não ia conseguir ficar de pé, gente. A emoção foi assim tão grande. E eu vou contar para vocês que eu nunca contei. Quando o Eurípides abriu a porta do quarto do Chico para eu entrar, depois, pelo que ele me falou, sempre tinham flores lá no quarto do Chico. E nesse dia tinha, assim, umas rosas brancas. Quando ele abriu a porta, aquelas rosas caíram no chão e fizeram uma trilha de pétalas.
E foi uma coisa assim, e o Eurípides, não, acho que não percebendo nada, foi logo, nossa, meu Deus, como é que é isso, essas flores caindo, e ele querendo recolher as flores, e eu falava, não, deixa as flores aí, porque fez um caminho de pétalas brancas da entrada do quarto dele, uma coisa assim tão emocionante, tão significativa, né? E, enfim, então a gente faz esse trabalho com muito amor, esperando que realmente essas gerações de agora, e eu costumo falar, né? Eu acho que vai levar muitos séculos para a gente conseguir realmente entender quem foi Chico Xavier, né? Sem dúvidas. O nosso horário está chegando. Seu Carlos, o senhor quer falar algumas últimas palavras? Eu acho que eu vou convidar o senhor para fazer a prece para nós, essa prece de encerramento. Ju, se você quiser falar também. Não, eu estou aqui muito feliz de estar podendo participar com vocês, de poder encontrar de novo o seu Carlos, meu afilhado, e de estar falando, então, desse ser tão especial para todos nós. Então, meu agradecimento por essa oportunidade. Eu acredito que ter a doutrina espírita, acessar a doutrina espírita, é um dos maiores tesouros que um espírito encarnado pode ter. Porque ali estão contidas todas as possibilidades de aprendizagem de todo o nosso relacionamento com o mundo espiritual. E os brasileiros nós ainda precisamos lembrar bem que muitos países não têm a quantidade de livros na língua deles, na língua pátria. Nós temos. Então, eu acredito que quando a gente vai se conscientizando disso tudo, nos compete sermos verdadeiramente os trabalhadores da última hora, sem proselitismo, mas levar a informação para todo mundo, respeitando o grau de evolução de cada um. Não forçar a barra com ninguém. Não é necessário. Não é necessário. Eu sou muito grato à presença do Espiritismo e, principalmente, muito grato da presença de Chico Xavier na vida de todos nós. Seu Carlos, agora recentemente, eu vou me despedir de vocês e vou contar, eu estive em Pedro Leopoldo e eu tinha sido chamado para uma palestra lá no Luiz Gonzaga. E eu, imagina, né, que eu ia esperar para ir só de noite. Passei o dia na Fazenda Modelo, na casa, no Museu do Chico, em vários locais, andando, conversando com várias pessoas, gravando vídeo e com vários amigos de Chico. E quando eu entrei na casa, no Luiz Gonzaga, perdão, que eu entrei no quarto que era do Chico, eu chorei tanto aquele dia, eu chorei tanto. Acho que naquelas paredes, naquele centro, naquela cidade, em Uberaba também tive a oportunidade de estar, em Uberaba, por onde quer que o Chico tenha passado. Ele marca profundamente as pessoas, os ambientes, e quando a gente tem contato com a sua obra, com o seu exemplo, com o seu caráter de educador de espíritos, isso me emociona e acho que a gente passa a ter um pouquinho mais de Chico dentro dos nossos corações. Quando eu fui fazer a palestra, eu falei, ainda bem que eu vim de tarde, porque senão eu só ia chorar na palestra. É claro que eu chorei na palestra, mas foi um momento muito especial para minha vida e aqueles minutos dentro do Luiz Gonzaga, aquele momento foi muito especial. Então, eu agradeço, Jussara, pela sua participação, por estar conosco hoje. Seu Carlos, também um amigo caro, um amigo especial. E para falar de Chico, todos os momentos são ideais. Para viver o exemplo de Chico, acho que está dentro do nosso
ideal de vida e para aprender de todos esses exemplos e divulgar a doutrina, sempre relembrando a grande contribuição de Chico, o nosso amor e carinho especial por Emmanuel também, e por todos os espíritos que auxiliam a todos nós, sem sombra de dúvidas, por todos os momentos onde nós lançamos o nosso pensamento a esses espíritos benfeitores. Eu tenho certeza que quando trabalhando no bem e com os nossos corações sinceros, não nos falta auxílio e ajuda. Então, muito obrigado a todos, ao Recanto da Prece, ao Web Rádio Fraternidade, Ju, Sara Korngold, mais uma vez, obrigado. E seu Carlos, o senhor pode fazer a prece para nós? Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto e dizer: Senhor Jesus, mais uma vez estamos finalizando um diálogo relativo ao vosso discípulo amado. Senhor, queremos agradecer por todas as oportunidades que tivemos, que continuamos tendo para aprender. Mestre, a vossa doutrina, decodificada por Kardec e ampliada muito por Chico Xavier, é o alimento que nós precisamos. Permita, Senhor, que saibamos valorizar o tempo que nos resta nesta existência. Quanto tempo nós ainda vamos ter no corpo físico, mas que esse tempo possa ter motivos e razões para valorizar o aprendizado que nos liberta, que nos dá a paz, que nos dá a confiança. Mas, acima de tudo, também, Senhor, permita que todo aprendizado que venhamos ter, eles não fiquem engavetados, que eles possam se multiplicar a cada dia, a cada coração, levando o alento, a esperança e o amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos espíritos amigos que participaram com todos nós nesses momentos. Muito obrigado. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.